Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. No episódio de hoje, gente, vamos falar sobre uma história que poderia ser a minha história. Afinal, eu também trilhei um caminho semelhante. É sobre a história de uma jornalista, olha aí, que trocou uma carreira estabelecida, a famosa CLT, pelo negócio próprio. Ironicamente, o mesmo caminho que eu fiz. E a convidada de hoje é a jornalista, diretora e fundadora do Da Terra Estúdio, Gabriela Bordache. Seja bem-vinda, Gabriela, ao Plano de Voo. E que prazer te receber aqui, porque as nossas histórias são muito parecidas. Ai, Ale, adorei. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente quase que não grava aqui de tanto que a gente ficou conversando, né, antes. Aí, quase. Trocando ideias, assim, super em sintonia. Mas muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui hoje. Coisa boa. E já fazendo negócios, porque afinal de contas, o mundo do empreendedorismo é assim. Adoro uma conexão. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente, o currículo da Gabriela antes da gente começar esse bate-papo aí. Então, a Gabi, pode chamar de Gabi? Claro, Gabi? por favor. Por favor. Vamos lá, a Gabi é jornalista, é graduada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e fez o curso de especialização em documentário na Escuela Internacional de Cine e Televisão de Cuba, em Havana, com esse meu portunhol terrível, Gabriela. Foi ótimo, tá ótimo. Ela trabalhou em veículos de comunicação, gente, SBT, RBS TV, onde atuou como editora, produtora, repórter e também apresentadora. Eu tenho certeza que quando eu trouxer mais uma informação, vocês vão lembrar na hora de quem é Gabriela Bordache. A Gabi ficou conhecida em 2015. Quando ela pediu demissão na TV, na RBS TV, ela resolveu contar para o seu público de uma maneira não tão convencional. Durante a previsão do tempo daquele dia, a Gabi plantou uma bananeira no estúdio da RBS TV, gente. Todo mundo lembra, esse vídeo circulou. Segue circulando, né, Gabi? Às vezes aparece alguém me põe, 5 formas de pedir demissão no YouTube. Sempre as pessoas começam a resgatar esse vídeo, é muito engraçado. É porque esse vídeo é muito bom. Ainda em 2015, a Gabi fundou a produtora de vídeos Da Terra Estúdio, que é focada em conteúdo para redes sociais. Gabi viu uma oportunidade no mercado. E ela trabalha com marcas de vários segmentos, vai nos contar aqui um pouquinho. Gabi, conta pra gente, como é que tu virou o mundo de cabeça pra baixo lá em 2015? Ai, foi uma loucura isso, mas só pra contextualizar esse vídeo, na verdade, a gente fez essa brincadeira no estúdio. Muita gente achou que eu tava fazendo isso ao vivo, não foi, gente. Na hora que eu tava gravando, tava dando problema no estúdio virtual e eu tava muito tempo ali já, plantada, esperando ali pra gravar. E aí eu falei, gente, eu vou plantar uma bananeira aqui, vocês não... Essa é a história verdadeira. Essa é a história verdadeira. Isso foi em novembro de 2014. E aí, eu já tava na deadline pra gravar, eu já tinha que entregar a previsão do tempo. E aí, eles, duvido tu plantar uma bananeira. Eu toda arrumada, com calça, pantalona vermelha, não sei o quê, sapato de salto fino. E aí, quer saber, vou plantar uma bananeira. Eles já começaram a gravar a tela ali, né? Porque se tu vai ver ali aquele estúdio virtual, eles chamavam, não era o chroma, né? Era um azul, assim. Porque ele era super moderno, era um estúdio bem tecnológico, assim. E de vez em quando dava uns probleminhas, assim, a gente tinha que ficar esperando pra gravar. Eles botaram pra gravar a câmera pra tela da TV lá em cima, no switch. E aí eu plantei a bananeira. E eles me mandaram aquele vídeo pro WhatsApp. Gente, se isso aqui vaza, eu sou demitida por justa causa. E eu, pelo amor de Deus, daí eu já tava na minha mente, assim, que eu ia pedir demissão. Eu já vim amadurecendo essa ideia durante 1 ano. E aí, depois de fazer o meu mapa astral... Olha. Depois de fazer meu mapa astral, aquele dia eu tava super inspirada, subi o Morro Santa Teresa e pedi demissão. Só que o vídeo, eu já tava com o vídeo na mão, assim, há alguns meses. E aí, no dia, meu último dia de trabalho foi dia 1º de abril de 2015. E no outro dia, eu postei o vídeo da bananeira no meu Facebook, que eu usava o Facebook ainda, mal usava o Instagram, só usava o Facebook. E aí, meu Facebook era fechado, então eu estava comunicando os meus amigos que eu estava saindo da RBS.
pra empreender. Então, o título era Um Belo Dia, Resolvi Dar Uma Virada na Minha Vida. Daí que escrevi que eu era muito grata à RBS, sou muito, né? Só escrevi verdades, né? Que eu tava querendo me dar uma nova chance de aprender outras coisas. Eu sou uma pessoa que eu sou movida a frio na barriga, eu preciso de desafio e eu já não tava mais me sentindo desafiada. Gabi, para de contar a tua história que parece a minha. Ali a gente vai ter que sair daqui, vai tomar café. Vamos pro happy hour, tomar vinho. E assim a gente vai. Mas, então, eu postei. Gente, eu perdi completamente o controle daquilo lá. Porque as pessoas começaram a compartilhar. E tu podia compartilhar sem ser amigo da pessoa ali. Então, as pessoas começaram. No dia da minha festa de despedida, no outro dia, né? Com os meus colegas e tal. Todo mundo começou ali. Tava todo mundo ali junto. E aí, o meu tio me mandou uma mensagem. Diário da Paraíba. Uma coisa assim. Eu, gente, Não acredito. Moça do tempo pede demissão e planta bananeira no estúdio. Porque a história que se construiu, né, Gabi, é que tu plantou a bananeira para um dia da demissão. É. Quando, na verdade, então era um vídeo antigo. Era um vídeo antigo, eu já Muito tinha bom. gravado há meses. Só que eu pensei, tem tudo a ver, assim, com o que eu tô falando aqui no meu texto. Eu vou ilustrar, porque ninguém vai ler meu texto. Foi bem numa época que tava uma galera sendo demitida. Eu também não queria que as pessoas pensassem que eu tinha sido demitida, porque também ia ser ruim pra mim, sabe? Sim. Porque, infelizmente, sempre é, né? Quando a pessoa fica com aquela marca, assim, né? Infelizmente. Infelizmente. É uma bobagem, porque muitas vezes a pessoa é demitida por uma questão da empresa de, infelizmente, teu salário é alto, tu tem que... Não era o meu caso, né? E também, enfim. Daí começou a pipocar isso, assim. Daí nesse dia era só um ou outro site. No outro dia, meu celular não parou de tocar. Era o BuzzFeed, era a Jovem Pan em São Paulo, era SBT. Eu acabei indo pra São Paulo pra participar do programa da Eliana. Não acredito. Era o programa da Eliana do SBT, brigando com outro do SBT do Portiolli, Celso Portiolli. Então eles queriam vir pra Porto Alegre, fazer uma mega matéria, me contar minha história. Eu, gente, o que é isso? Era a Band, era todo mundo me ligando. E aí, eles lá internamente optaram por eu ir ao vivo na Eliana no domingo, que tinha um quadro dos que viralizavam. Então, eu ia ser uma das juradas e ia poder contar a história da bananeira. Foi muito engraçado. Fui no programa Mulheres, daí em São Paulo, aquela semana eu fiquei Jovem Pan, falei com o Edgar, que era na época que acho que estava apresentando um programa, que era da MTV. Então, foi uma loucura, minha vida mudou, virou de cabeça pra baixo. Por uns 15 dias, assim, eu fiquei... assim, ó, ficou muito uma loucura. Só que eu já tava com a ideia da produtora, óbvio, já tinha saído. Nesse momento, tu tinha ideia, mas tu não tava assim pensando, não, já vou botar pra fora, aproveitar os 15 minutos de fama pra dizer, me contratem! Eu já falava, daí eu dava pras pessoas, porque na verdade eu saí da RBS pra montar uma produtora de vídeo. Eu tinha mais ou menos um nome, mas não mudou completamente, porque eu botei o nome de Banana, né? Claro, da Terra, é uma claro. banana. E daí, tanto que eu pensei, Bananeira Filmes, eu pensei, né? Só que na época é a produtora do Celton Mello. Celton Mello, E aí eu não. Pô, Celton! Pô, Celton, roubou minha pegando ideia. nosso nome. E aí eu ele botei... nem plantou bananeira. E ele nem plantou não bananeira. viralizou. Não tem lugar de fala. E aí eu botei da Terra Filmes na época, hoje virou da Terra Studio, que a gente fez um rebranding da marca, né, depois de 5 anos. Mas aí já aproveitei pra falar, gente, estou como produtora de vídeo, estou indo para os bastidores, agora eu vou ser, né, vou dirigir sets e tal. Eu entrei com essa ideia, como, né, tu já comentou que eu fiz curso de documentário, eu entrei nesse meio imaginando uma coisa e eu acabei caindo em outra. Bem-vinda. Bem-vinda à realidade do empreendedorismo. Exatamente. Sempre fala que quando o André Godoy, que é CEO aqui do Sebrae, e quando ele tá aqui no Plano de Voo, a gente sempre brinca que a gente vai fazer um episódio somente com os mitos do empreendedorismo. Tem muita coisa pra falar, então. O primeiro é que tu vai ter mais tempo livre. Esse é o primeiro, né? As pessoas acham isso. E aí comecei a empresa, né? E foi essa loucura, né? Entrei num momento de vida, assim, num cenário, né, do mercado, onde a gente tinha uma crise da publicidade. As empresas já estavam pulverizando sua verba em vários blogs, na época tinha muito blog, e YouTube, canal de YouTube, tava começando a crescer a questão dos canais no YouTube, e redes sociais, né? Então, assim, não tinha mais aquele set com 100 pessoas. Claro que ainda existe, mas, assim, começou a mudar muito o perfil das produtoras. Então, assim, foi a época que a Zeppelin, que era uma produtora grande, fechou. Depois eles reabriram em outro formato, muito mais leve, né? Até pra atuar, assim. E eu pensei, bom, então eu vou fazer vídeo
pra quem precisa de vídeo, porque era uma coisa assim de canais que estavam querendo, né, marcas, enfim, querendo criar conteúdo recorrente. Sem ser aquele vídeo institucional que custa uma fortuna. Uma fortuna, querendo poder fazer toda semana alguma coisa. Então, foi uma época que eu consegui vários clientes fixos, inclusive. Pessoas estavam fazendo curso online e tal. E, claro, eu sempre com a pulguinha do documentário, assim, né? De querer, não, eu preciso fazer. Então, assim, A veia jornalística. a veia jornalística, de contar histórias. Então, muitas marcas vinham e eu oferecia essa narrativa, assim, esse formato. Quem sabe a gente vai por esse caminho. Então, eu acabei fazendo muita coisa legal, assim, dando vida, assim, e criando junto com o cliente, o que é muito legal. Mas claro que eu tenho muitas vontades ainda dentro do empreendedorismo, assim, com a minha produtora, assim, de fazer coisas ligadas a documentário mesmo, assim, né? Tipo, as minhas ideias e ver quem seriam os patrocinadores, talvez, né? Tá rolando já, assim, algumas coisas. A gente já tá com algumas coisas, assim, pra tirar do papel. Então, assim, é uma coisa muito desafiadora, é o que eu falei ali de o frio na barriga é muito bom, assim. Claro, eu acho que a gente também tá num momento de glamorizar muito o empreendedorismo. Isto. Que foi o que tu falou agora, de achar que a gente vai ter mais tempo. Isso não é verdade, né? Eu, claro, comecei a empreender também pensando que um dia eu ia querer ser mãe, né? Tu não era mãe. Não, não era. E agora, E agora eu tenho 2 filhas. que idade elas têm? 5 e 3 anos, a Joana e a Tereza. Ou seja, tu tem empreendedorismo aí. Eu tenho 3 filhos, na verdade. 3 filhos, pelo Exato. menos. É a da E terra provavelmente a da terra é o que mais te dá dor de cabeça. Guria, eu vou dizer que às vezes eu relaxo indo pra da terra. Muito bom. Porque eu amo ser mãe, né? Eu acho que me mudou completamente a maternidade. Eu sou muito uma entusiasta, assim, da maternidade. Sempre falo, tenham filhos, porque eu acho que é o que mais te tira da tua zona de conforto, assim. Eu acho que e te ensina também a ser resiliente. Acho que tem várias palavras, assim, do empreendedor e do pai e mãe, assim, que convergem, assim, que tem uma sintonia. Porque, nossa, a gente tem que aprender a mudar a rota, assim, porque a gente sempre cria essa coisa a ideia do que vai acontecer, mas não é bem assim, então tu tem que aprender a mudar o rumo rápido, assim, sabe? E acho que com a maternidade também, todo mundo fala, né? A gente era muito boa mãe antes de ser, muito bom pai antes de ter filhos, enfim. Então, é aquela coisa de experimentar o dia a dia e tu ir evoluindo e melhorando. Que bonito isso, que bonito. Gabi, tu sempre quis empreender ou foi algo assim que nasceu em algum momento da tua vida? Nasceu em algum momento da minha vida, porque eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com produção, assim, grande, tipo uma coisa Globo Repórter. Se eu tiver que dizer uma referência, assim, do que eu queria fazer, era exatamente isso. Eu queria trabalhar na TV, não necessariamente estar na frente do vídeo. Eu ganhei uma câmera quando eu tinha 14 anos do meu pai, uma VHS, assim, e eu registrava tudo, viagem. E logo que começou a função de notebook e tal, a minha irmã foi a primeira a ter um notebook dos irmãos ali. E aí eu editava no notebook dela, comecei a aprender sozinha ali naquele. Era iMovie, não, era o Movie Maker na época. E aí, comecei a editar os videozinhos, brincadeiras que a gente fazia e tal. E, assim, eu peguei uma paixão, assim, por isso. E é muito engraçado, porque eu adoro sempre comentar aquele discurso do Steve Jobs, né, em Stanford, que ele fala de ligar os pontos do passado. Se eu for ligar os pontos do passado, a minha vida, assim, ó, é toda... Parece que foi costurada, assim, para o que tá acontecendo hoje, assim, é muito, muito louco isso. Eu até comecei a trabalhar numa produtora como editora de vídeo, daí depois fui pro SBT, fui pra RBS, e hoje tenho a minha própria produtora, né. Mas vai procurando aquilo que tu, né, tu experimenta na infância, assim, às vezes a gente fala da criança interior, né, que a gente tem que, né, fazer bem para nossa criança interior, e se eu for pensar, eu adorava isso, esse mundo da câmera e tal. Só que daí na faculdade a gente aprende a ser funcionário. Funcionário. Pelo menos, eu não sei como são as outras, tá? Mas a faculdade de jornalismo, eu tive uma cadeira de administração e jornalismo. Tu vem da Famecos. Venho da Famecos. Eu venho da UFSM, uma pública, uma particular, duas gigantes. Mega importantes, com o mesmo relato. Eu tive uma cadeira de administração e jornalismo, que daí eu ficava meio assim, sabe? Tá. Eu gostei da cadeira. E tive uma outra de assessoria que também tinha alguma coisa assim de montar empresa e tal. Não foi as cadeiras que eu me dei melhor, assim, sabe?
Mas tá, algumas coisas ficaram registradas ali, sabe? E aí, mas o que eu queria era ser funcionária, era trabalhar na Globo. Eu imaginava que depois que eu me formasse, eu ia sair daqui, eu ia pro Rio ou ia pra São Paulo, eu tinha certeza disso. Me apaixonei por um Olha gaúcho aí. jornalista, porque jornalista se reproduz em cativeiro. Eu consegui escapar. Ah, pois é, tu estava falando. Então, ali, ele super enraizado, né, uma pessoa mais conhecida, já super a carreira, né, concretizada aqui e tal. E eu pensei: "O que que eu posso fazer, né, porque ele não vai querer ir comigo". E aí eu comecei naquele ano então, aquele ano foi um dilema na minha vida, assim, foi o ano que eu ia me formar, depois eu ia casar, então eu comecei a repensar muito a minha vida depois que eu me formei, na verdade, assim, foi bem na formatura e foi o ano do casamento. E aí tá, e se eu chegar na Globo e ver que é a mesma M, né, tipo, que eu vou sentir a mesma coisa, que eu vou chegar lá e daqui a 2 anos eu vou tá, não é isso. E se eu não for empreender agora, de repente, não é o momento de eu sair de portas abertas, numa boa, começar a empreender, e aí ver se eu gosto ou não gosto, porque daí é só assim, só testando, e eu sou uma pessoa que eu acredito muito na experiência, sabe. Eu acho que a gente ainda vai ser várias profissões ao longo da nossa vida. Ainda bem. Principalmente nesse momento, né, que a gente tá vivendo com tanta tecnologia, tanta coisa. Dizem que, né, minhas filhas não existe a profissão que elas vão ser ainda, né. Isso dá um arrepiozinho, mas também, tipo, Dá, pode mas ser interessante. pode, porque eu acho que tu não é igual a vida inteira, né. Então daqui a pouco tu tá em outra sintonia, tá, eu empreendi, eu cheguei onde eu queria chegar na RBS, check. Amei a minha experiência, eu, graças a Deus, sabe, eu acho que também pelo meu comportamento, pela minha característica de ser uma pessoa que abraça muitas coisas e quer aprender, eu tenho muita vontade, assim, então eu fui várias coisas dentro da RBS, enquanto cada um tinha o seu papel ali, um editor era só editor ou só produtor, eu fui produtora, eu tive a escola TV Com pra poder, Oh, né, saudade. saudades da TV Com, que eu podia ser tudo na TV Com, então até sair com a minha própria câmera pra fazer matéria, eu fiz, sabe. Foi incrível, A assim. abelhinha. Abelhinha. Foi uma experiência, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, assim, desde apresentar o tempo, até produção, até edição. Enfim, fiz horrores lá, assim, acho que foi muito maior do que a minha própria faculdade. Acho que foi uma experiência que eu não tenho como dizer, foi muito rico, assim. Só que daí tá, eu dei check nisso, sabe, eu já sei como é, fiquei 4 anos e pouco lá, e agora eu vou empreender. E aí, quando eu comecei a empreender, é um mundo completamente diferente, que tu tem que te adaptar Completamente. todos os dias, assim. E como a gente falou, ninguém te ensina a ser empreendedor. Só que a minha família é de empreendedores. Só que em outras áreas, né? A minha irmã montou um negócio que deu muito certo, que é um portal de moda, o Still the Look, que ela vendeu agora pra Magalu faz 2 anos. Meu irmão. Isso sim é o que se chama dar muito certo, Dar né? muito certo, Gabi, exatamente. porque explodiu. Explodiu. Não só aqui no Brasil, ela se tornou uma referência. Se tornou uma referência. E a minha irmã, assim, ela acreditou muito naquela ideia. Ela começou na sala de casa a fazer um negócio com um colega de faculdade, que era programador também, que gostava dessa parte de programação. Uma amiga dela que gostava de moda, ela muito do business, assim, então se juntaram os 3. E aí começaram um negócio muito inovador, porque foi bem na época dos blogs, as blogueiras postavam ali o que elas estavam vestindo, e a minha irmã assim: "Eu não acredito que não existe um lugar onde eu possa saber onde elas compram as roupas delas". Então ela assim, ou algum lugar que mostre, aquelas peças mais baratas. Então ela foi lá e ela pegava aquelas fotos e mostrava: "Ó, aqui essa blusa tu pode comprar na Renner, essa calça tu pode comprar na Zara ou na C&A ou sei lá Uma onde". curadoria. Uma curadoria. E aí ela começou a fazer parcerias com as marcas, então assim, começou o negócio de uma forma, hoje já é outra, hoje já tem evento para mulher, para empreendedorismo feminino. Ela tem que sentar aqui contigo também, né? Tem, muito. Que é o plano de voo, essa voou, assim, ó, para além do, como é que é? Do Aleimar. Aleimar, então, assim, a minha família, ela nunca conseguiu trabalhar, assim, ter chefe, né, porque ela já tinha essa coisa do empreendedorismo, acho que é mais forte nela, e ela fez SPM, então é outra vibe, né, é uma faculdade que né, que eu acho que te prepara também para empreender. Acho que tem uma coisa assim, ela fez relações internacionais, mas era voltado ao marketing, nada a ver com diplomacia e coisa assim. E aí a minha mãe sempre na correria de ir atrás da grana, sabe? Meu pai, eu trabalhava com ela, depois se separaram, mas foi montar o negócio dele. Meu vô é um cara que ele começou super de baixo, assim, a família dele veio da Alemanha, eram pobres, assim, moraram no interior, e aí ele veio para Porto Alegre para estudar.
os pais já estavam aqui também. E aí ele começou a trabalhar e aí foi e teve um super negócio de auditoria. Até venderam pra Price, né? Era Coopers & Lybrand, Biderman, Bordach, o negócio do meu avô. Mas sempre foi um cara super low profile, assim, né? E eu gostava muito de conversar com ele sobre empreender. E quando eu fui empreender, primeiro que ele ficou muito triste, né? Porque ele falou assim, eu não vou mais te ver no horário da... Na TV. A gente mudou o horário da janta pra poder te ver, Ai, Gabi. que amor! Me deu uma dor, porque ele ficava muito orgulhoso de ver o sobrenome dele, né? Na TV, era muito fofo, Acho assim. que todas as nossas famílias, né? Minha família até hoje fala, ai, a Alexandra fez jornalismo, mas ela não aparece na TV. É, exatamente. E aí ele ficava super feliz, assim, os dois ali me assistiam no horário da janta deles, tiveram que mudar o horário pra depois. E eu fiquei triste também, mas é que assim, o que eu fico pensando, né? Tem uma coisa de status no nosso meio de jornalismo muito forte. Ego. Então, ego. Então eu vejo até hoje, assim, algumas pessoas que ainda trabalham, né, em redação, reclamando, né, e não conseguindo mudar, sabe, né, tipo, de vida. Então, assim, eu vou ficar num ambiente que tá todo mundo reclamando e não consegue melhorar a própria vida, sabe? Não, vou dar um jeito. Depois, se eu tiver que voltar um dia, sei lá, sabe? Sair de portas abertas pra se tiver Exato. que voltar, volta. Tanto que hoje o Grupo RBS é meu cliente, né? A gente faz muita coisa. É muito legal, assim, a nossa relação. Na hora que eu saí, ficou meio assim, né? Porque ficou a história da bananeira. Puxa, que droga, será que ficou mal isso, né? Representar que tu tava, tipo, como um deboche, ou do tipo, ai, tô livre disso daqui, quando na verdade não é, Não né? é, eu tava querendo uma experiência nova. E eu deixei muito claro nos espaços que eu ganhei, assim, programa da Eliana, essas coisas, pra dizer que não era isso, né? Era uma coisa minha, sabe? Eu queria mostrar e que a bananeira fosse exemplo, então, de ousadia, de, sabe, de mudança, de não ter medo do que pode acontecer, sabe? Porque, né, enfim, acho que a gente empreender e ir atrás dos sonhos, assim, de tu montar uma coisa tua, sabe? De tu dar emprego. Não tem coisa melhor do que tu pagar as pessoas no fim do mês. Não. Eu acho muito legal, sabe? Fico muito orgulhosa de mim, assim, sabe? Porque é uma responsabilidade enorme, né, Gabi? Tu fala, né, a brincadeira da bananeira, que acabou sendo uma história que se costurou de um jeito ou de outro. Mas, assim, foram os teus... Não tem coisa melhor do que pra essa largada de um empreendedorismo isso que te aconteceu. Tu soube perceber que poderia ter uma possibilidade ali, tu soube aproveitar essa possibilidade que foi a viralizar. Sim, todo mundo quer viralizar, né? Todo mundo quer As viralizar. empresas vêm pedir vídeo, a gente quer viralizar, mas calma aí, porque tem que ser autêntico, né? Esse é um exemplo, né, Gabi? Tipo, que tu aproveitou esse momento, tu conseguiu medir que ele era legal. É um jeito de empreender também, né? Sim, total. Com certeza, a da Terra, ela te ajudou a fazer existir, porque o início, a gente sabe o desespero que é o início, né, Gabi? Simplesmente ter um nome já é um desespero. Tu tava comentando como foi criar a Padrinho, Padrinho. né? O teu da Terra, com certeza, veio depois da história da bananeira, né? Sim. O nome, ele não é uma coisa muito fácil. E o Muito início difícil. de uma empresa, e a gente que começa sem um grande investimento, com dinheiro muito curto. Tu não tem grana Zero pra... dinheiro. Zero dinheiro. Tu nem vou investir, mas não tem dinheiro. O dinheiro que rodar é pra pagar o boleto desse mês, do mês que Total. vem. Uhum. Então, a importância de a gente estar muito atento no início às oportunidades, fazer parcerias. Como é que tu vê isso, assim, pra quem tá nos ouvindo? E também tá no início, como a Gabi tava lá em 2015. Como é que é aproveitar um pouquinho do quê nesse início? Das relações que a gente criou. Uhum. Que mais a gente consegue aproveitar? O que eu acho, assim... Bom, eu saí do meu antigo emprego com uma mão na frente e outra atrás, porque eu não pude levar nem o FGTS, né? Quem pede demissão, né, na CLT, a gente fica com o dinheiro retido. E tu sai sem nada. Uhum. O que eu posso dizer, assim, eu sou muito grata ao meu marido, óbvio, porque quando eu saí, ele me apoiou, né? Então, assim, eu tinha um respaldo. Não é simplesmente, gente, saiam dos seus empregos, chutem o balde, comecem. Não é assim também, eu acho que tem que ter um respaldo. A minha irmã também começou um negócio morando na casa da minha mãe ajudando. Então, assim... Não é uma coisa, né? Não vou ficar sendo irresponsável e dizer isso. Mas, claro, tipo, eu nunca fui... Eu saí de casa, inclusive, com 15 anos pra trabalhar como modelo. Ainda tenho essa... Tá vendo essa moça? Fui morar em São Paulo, né? Trabalhar numa agência de lá. E aí, voltei porque eu queria fazer jornalismo. Voltei pra estudar, então, com 21 anos. Eu me formei tarde, né? Me formei com quase 27. Tarde pro que a gente tá acostumado, né? Eu acho que eu voltei... Eu morei fora. Morei na África do Sul, morei no México, né?
fiquei viajando em outros países, mas daí quando eu voltei, eu pensei, eu vou fazer jornalismo e esse é o momento, porque senão, imagina eu ser estagiária com 30 anos, não vai rolar, sabe? Então comecei o estágio ali com 22, sei lá. Então foi isso, assim, acho que voltei na hora certa. Mas eu acho que a gente, né, começa com uma mão na frente e outra atrás. Comecei dentro de um quarto que tinha, né, extra na minha casa, né, que era só eu e meu marido na época. E aí eu Tu usei... improvisou, então, dentro de Improvisei, casa. improvisei. A da Terra nasce naquele quartinho improvisado. Nasce naquele quartinho, tenho o maior carinho por ele. O que tinha nesse quartinho? Esse quartinho tinha um monte de livro. Era só livro e não tinha nada. E daí eu peguei e a gente já tinha mandado fazer um escritorinho, assim, tipo, botou uma estante com livros e uma mesa. Então eu comecei ali. E aí eu tinha uma câmera que eu amava, né? Então, assim, desde os 14 anos eu tenho câmera. Eu fui. Como é que eu vou dizer? Fui atualizando as minhas câmeras, né? Depois com o meu próprio dinheiro. Então, foi legal, assim, porque eu sempre registrava tudo, como eu comentei. Então, eu tinha alguma coisa de equipamento e comecei fazendo uma parceria com uma pessoa que também ia sair do seu trabalho, do seu emprego, mas nunca saiu. Parceria! Então, mas era uma tentativa de sociedade, mas daí a gente, Não deu certo. antes de botar o CNPJ lá, de registrar a empresa, a gente já meio que não vai dar certo, tu quer ficar no teu emprego, tu segue aí o barco e eu vou fazer o meu aqui. E aí segui sozinha, até hoje não tenho sócio, sinto muita falta, né, mas eu sei que é difícil. Então, assim, eu indicaria se a pessoa tem uma sintonia com alguém, assim, que cada um faça uma parte. A gente era muito igual, eu e ele também, a gente ia fazer as mesmas coisas. Claro, eu tinha a coisa do comercial, mas eu acho bom ter uma pessoa, assim, acho legal começar com alguém. Acho que é uma parceria, acho que a gente se sente muito sozinho empreendendo. Muito. Muito. Então, uma parceria é muito bem-vinda, assim, mas tem que saber que é um casamento e é um casamento com dinheiro, né? Com a questão de mexer com dinheiro, então é pior do que um casamento, né? É pior. Então tem que ter muita sinergia, assim, entre as duas pessoas. Mas, voltando à tua pergunta, assim, então comecei acho que muito de baixo, sabe? Muito. Cada grana que eu ganhava, então eu fazia um videozinho. Antes de sair da RBS, eu já estava conversando com algumas pessoas que eu sabia que estavam com canal, né, fazendo vídeo pro Insta e tal. Então eu já comecei a minha rede de contatos ali. E aí começa uma pessoa a falar para outra, que é o melhor marketing, né? É o melhor. É o boca a boca, as pessoas te recomendarem, é muito melhor do que tu te vender, né? Então, e aí foi isso, assim, foi muito aos pouquinhos. A minha irmã também estava começando, então a gente fazia vídeo para ela, né, pro site dela. E olha, a pessoa mais exigente que eu conheço até hoje. Segue minha cliente, mas a gente já quase pegou no pau algumas vezes. É aquela cliente que fala, ai, vou permanecer porque tem que ficar. Tá louco. Não, e assim, eu fico pensando até hoje, ela até tentou fazer coisa com outras pessoas em momentos de brigas, assim, mas ela sempre volta. Sempre volta, porque ela sabe que a gente faz um bom trabalho e que eu tenho a sensibilidade de conhecer ela e saber o que ela gosta também. Então, assim, é uma parceria longa aí, desde o início, né? Uma das minhas primeiras clientes. Coisa boa. Então, é sempre assim, né? A gente se ajudando e tem que estar fazendo relacionamento. Eu acho que relacionamento é a palavra principal, assim. Acho que pra tu começar um negócio, tu tem que ir te movimentando, conhecendo pessoas, te apresentando. Não digo te vendendo, assim, mas fazer as pessoas saberem o que tu faz, né? Tipo, em evento. Então, foi assim que eu comecei muito aos pouquinhos. Cada grana era assim, vou comprar um HD, né? Agora eu vou investir numa ilha de edição melhor. E assim a gente ia, né? Gabi, no início era tu e tu, urgência. Tu fazia Urgência. tudo. Comercial, financeiro, odeio, quase morria com aquele financeiro. Até que eu conheci um programa de gestão financeira, assim, o Nibo, amo. Ó, o publi aqui. Não, mas é muito bom. Gente, não é pago. Não, atenção, manda o publi pra gente. E aí, contratei uma pessoa pro financeiro, porque depois de um tempo também, acho que leva muito. Fazer contrato, pagar, receber, é muito. É coisinha, assim, que não é difícil, mas, assim, é muito chato, sabe? Eu não tenho cabeça de financeiro. Tira muito nosso tempo também. Eu tenho uma calculadora nos 90 até hoje, assim. Então, assim, eu faço. Meus irmãos dão muita risada. Tá, mas, tipo, primeiro que eu faço cálculo tendo planilhas, né? E não sei mexer em planilha também, faço o básico. E também existe iPhone, né, com a calculadora, mas não, eu prefiro a calculadora das antigas, aquela, né, bem raiz.
Mas é isso, assim, é uma loucura. Daí tu vai botando pessoas pra, tipo, fazerem, né, o que tu não sabe fazer muito bem. Mas o comercial, né, que é ou pensar em ideias, ir pra uma reunião com o cliente, eu preciso de um vídeo institucional, mas não sei muito bem como é, e tu vê ali que desse uma boa ideia ali na hora, assim, e tu, é isso que eu quero fazer, sabe? É estar com essas pessoas e poder ajudar elas a desenvolver as suas próprias ideias. E tu conhecer o teu negócio. É difícil, né, a gente ter, por exemplo, nossas empresas, tu ter um comercial que consiga vender como você vende a da terra. É muito difícil, Muito né? difícil. Muito difícil. Tem que ser alguém que vista muito a camiseta, que entenda do teu negócio também. Agora eu tenho uma pessoa pra me ajudar no comercial também, que é o Márcio, começou há pouco esse ano até, e ele tá super, assim, empolgadíssimo, e também é do networking, gosta de evento. Porque eu também tenho que me dividir em outras coisas, né? E antes eu editava, eu fazia vídeo. É isso que eu ia dizer. Tu ainda vai pro operacional, ainda escreve roteiro, Escrevo. eventualmente vai pra set. Sim. Não, eu escrevo roteiro ainda, vou pra set também. Menos do que antes, mas vou. Adoro escrever, né? Mas também é uma coisa que toma muito tempo, né? Então, mas ainda faço isso. Eu me viro em várias. Eu acho que isso é o empreendedorismo, sabe? É o empreendedorismo micro e pequeno, né? Micro e pequeno. Médio, talvez, ali tu. Mas assim, quando começa a ficar muito grande, já perde, assim, um pouco. Não digo a essência, mas, tipo, já não é mais tu, né? Não. Claro que é legal, mas eu acho que também vai muito da pessoa do que ela quer. Se ela quer se tornar grande, eu nunca quis, sabe? Tipo, a minha irmã tem uma coisa muito do quero ser muito grande, assim. Eu acho que eu gosto de ter flexibilidade. Então, eu tenho as pessoas que trabalham comigo e tenho muito freela. Então, a gente. Porque eu acho que, assim, eu consigo pagar bem uma pessoa, né? Eu não preciso ter várias pessoas, assim, com salário, mas aí eu consigo num determinado momento ali, esse trabalho aqui é para esse perfil, então eu vou chamar o fulano. Daí eu consigo pagar o que ele merece, e aí eu acho que é isso, assim, também, sabe? Personalizar. É. E aí que eu consigo pegar os bons também, que também estão circulando no mercado, também trabalham com outras produtoras, não tenho nenhum problema com isso, acho ótimo, porque eu acho que as ideias das produtoras também são diferentes. Então, a ideia da Terra vai ser a ideia da Terra, a gente vai desenvolver do nosso jeito, nosso formato, mesmo que o freela trabalhe em outros lugares. E tem os fixos também que estão comigo, né? E então é muito legal, assim, acho muito, é muito bom. É muito Não tem bom. rotina. É, isso é verdade. Gabi, lá atrás, bom, repórter, apresentadora, moça do tempo, RBS TV, falamos um pouco nesse nosso recorte, tem ego grande, tem toda uma questão. Nós somos de uma geração em que os nossos pais ainda acreditavam muito em algumas solidezes, né? Então, o mesmo emprego a vida inteira, logo cedo comprar casa própria, carro, está estável. Somos de uma geração que já olha um pouquinho diferente para isso. Principalmente o emprego, não ser estável. Principalmente o emprego, que a gente tem o entendimento de que não é estável, né? Não existe um emprego estável, né? A gente acabou de ver agora. Estamos vivendo o período de demissões das Big Techs. A Amazon vai demitir mais ainda agora. Quem imaginaria que o Meta, antigo Facebook, demitiria aquele monte de gente que a Amazon, enfim, que Nubank e tantas outras por aí. Como a gente ia saber? Como a gente ia saber? Tu tem até uma impressão, não. A tecnologia tá andando, então daqui não vai ter desenvolvedor. Tenho que ser programador. Tem que ser programador. Já tô na área errada. Já tô na área errada, né? E não é bem assim, né? E não é bem assim, porque o mercado funciona diferente, tudo é muito cíclico. Mas quando tu resolveu, tá, beleza, vou pedir demissão e vou empreender, assim. Ouviu muito, você tá maluca, isso é uma loucura. Enquanto uma mulher, foi mais pesado? Eu acho que. Pois é. Eu não pensava muito nisso, né? De ser mulher, né? Porque eu também venho de uma carreira que eu fiquei quase 10 anos trabalhando como modelo. E aí eu ganhava mais que meu namorado da época, que era modelo também. Então, assim, é a única profissão que a mulher ganha mais do que homem. E tem muito mais trabalho pra mulher do que pra homem. Então, eu sempre tive isso em mente, assim, não tinha essa coisa do preconceito. Eu fui sentir isso, olha, eu vou te dizer que muito tempo depois, né? Não sei se é porque eu sou ingênua, mas eu fui sentir isso num trabalho que eu fiz, assim, num projeto grande que a gente fez, que eu era a única mulher. Então, eu senti que me abafavam muito ali, sabe? Um silenciamento. Muito. E eu tava grávida, foi assim, foi muito chato, assim, sabe? Mas tudo bem, aprendi, me dou bem com as pessoas. Hoje a gente se estressou e tal, na época. Olha, coitada da Tereza, que é a minha segunda filha, porque eu chegava em casa, tomava um banho, assim, daí meu marido falava,
3 da manhã, tu grávida desse jeito, voltando do trabalho. Eu falei, o que tu quer que eu faça? Então, foi a primeira vez que eu senti assim. Mas quando eu fui empreender, as pessoas falavam, tu vai sair de horário nobre, não vai pra Globo depois, tu tem um emprego estável, como é que tu vai fazer? Eu senti muito, só que eu tava muito certa do que eu ia fazer. Então, assim, eu comecei a não falar mais pras pessoas, assim, tipo, então, que eu ia sair, né? Um belo dia eu resolvi chutar o balde e pedir demissão, e aí eu avisei todo mundo. Pedi demissão, fiz meu mapa astral, vai dar tudo certo. O cenário era positivo, gente, que eu vi ali. Então, nada retrógrado, nada retrógrado, era o momento, sabe? Tipo, eu via que eu ia dar certo, né? E eu acho que é muito da gente também, sabe? Tu quer dar certo, vai atrás, sabe? Tu tem que ser persistente. Acho que eu vejo muita gente meio que se largando, assim, sabe? E eu tava muito otimista. Eu sou uma pessoa otimista. Então, acho que eu batalhei para que as coisas funcionassem do meu jeito, né? Tu achas que ter feito várias coisas, como você trouxe antes, lá na RBS, mexi em tudo, a chatinha, né? Quero saber o que tá fazendo, quero fazer, quero aprender. Isso te ajudou no empreendedorismo? Muito, porque eu não tinha medo de fazer tudo, sabe? Eu não tinha medo de aprender um financeiro, que aprendi, obviamente, né? Se eu tiver que hoje, se a pessoa que estiver comigo não tiver mais, eu tiver que uns meses tocar isso aí, até achar outra pessoa, eu vou conseguir. Então, eu acho que isso ajuda a gente ter... saber um pouquinho de cada coisa. Acho que quando tu vai começar um negócio, tu tem que saber um pouquinho de cada área, sabe? Até porque para tu poder contratar as pessoas e saber o perfil para cada área. E acho que me ajudou, acho que me ajuda ainda, assim, e é engraçado porque eu ainda tenho vontades várias na vida, assim, então eu sei que eu não vou parar por aí, daqui a pouco eu invento outro negócio, sei lá, mas eu preciso né, Gabriela Inquieta Bordach, gente, esse é o sobrenome do meio dela, o nome do meio. E eu acho que isso é uma característica de todo empreendedor, né, somos inquietos. É preciso. É preciso. É preciso ser. Porque é muita coisa, né? E eu acho que também a gente tem que estar se atualizando, porque o mercado muda, principalmente o nosso, que é de comunicação. A gente vê aí as coisas que estão acontecendo. Quando eu comecei a da Terra, as pessoas nos contratavam para fazer os vídeos no YouTube. Hoje elas veem que elas podem fazer os próprios vídeos, ou elas têm um editor, é muito mais barato, né? A pessoa que, se ela faz muita coisa. Eu falei já para cliente, eu acho que vale mais a pena tu pegar um editor, porque vai ficar caro para ti. Contratar gente que é uma equipe gigante, né? Tipo, sim, muita gente que vai se... Daqui a pouco tu pega um freela que é videomaker, é editor, faz motion, sabe? Que é a animação ali. Toca ficha, sabe? Então, a gente mudou muito o perfil dos clientes, né? Principalmente com a pandemia depois também, né? Daí veio a pandemia. Eu ia te perguntar um pouco aí sobre a pandemia. Tu estavas com pelo menos 5 anos, né? De 2015, 2020. 5 anos. Já passou do terceiro ano, que é a curva da morte. A curva da morte. A estatística, passamos. Mas aí veio a pandemia. Tu me contava aqui nos bastidores, né? Tu estava com sala montada, lugar físico, e tu deu uma recuadinha no início para poder dormir um pouco mais tranquilo e manter as contas pagas. Perdeu clientes, né? Perdi muito cliente, perdi cliente fixo. Ai, desespero, perdeu o cliente fixo. Desespero. E aí perdi contrato que a gente já tinha assinado em fevereiro, porque daí era para fazer coisas assim ao longo do ano. Pessoas que a gente tinha trabalhado que não queriam pagar, foi uma luta para conseguir cobrar. E aí eu me vi assim, o que eu vou fazer? Só que era uma pressão assim que eu pensei o seguinte, bom, tá todo mundo, não é uma crise do meu setor, tá todo mundo no mesmo barco, né? Uns melhores, uns piores, mas a gente tá na mesma situação. Se eu falir e decretar a falência, não vai ser nada de incompetência minha, é um problema que deu no mundo. Então eu tirei essa pressão já das minhas costas. Bom, vamos todo mundo para casa, tá? Levaram as ilhas de edição, cada um, né, os editores e tal. Cada um da sua casa, a gente se encontrando em, né, reuniões, assim, rapidinhas, que fosse todo dia. Vou te dizer que até melhorou, assim, a produtividade, porque o editor precisa estar em silêncio. E a gente fazia umas baguncinhas, assim, no escritório. Normal, né? Normal. Desculpa, Felipe, nosso editor. Desculpe. E é uma coisa que a gente tem que estar com a gente mesmo conectado ali para editar, para brotar as ideias e ter inspiração, assim. Então, acho que eles ficaram mais produtivos até. Bom, perdi cliente, tive que aprendi a ser um comercial ativo. Comecei a ligar para Deus e o mundo, gente, era ideia... Abriu a caderneta. Abri. Comecei eu mandava mensagem no Instagram para marcas que eu queria trabalhar. E aí começava, fulano, tô com uma ideia para vocês, vamos conversar, vamos marcar uma call. Daí era call para tudo que é lado. Coisas que não fecharam, mas que começou a brotar
outras possibilidades. Então, assim, a gente fez muita animação, a gente já fazia, né, motion graphics, que a gente chama 2D, que é, né, com lettering e tal, contando a história da empresa com animação, porque as marcas também entenderam que naquele momento elas não poderiam parar de investir, Não. porque tava todo mundo nas redes, foi um boom, assim, de rede E a social. gente aprendeu a comprar pela internet em definitivo. Em definitivo, né, foi o Juscelino Kubitschek, 50 anos em... Vassourinha. 50 anos em um mês, né? Em um mês. A gente mudou completamente o perfil, assim, né? Todo mundo, né, começou a lidar com o digital, mesmo não sabendo. E aí, então a gente começou, assim, teve 2 meses, assim, que foi bem ruim, assim. A sorte que a gente ainda tinha um caixazinho, assim, porque também 2019 não foi um ano bom, foi um ano bem ruim, vou dizer. Acho que o final de 2020 foi melhor do que o final de 2019 pra gente. Então a gente já vinha de um ano, assim, meio estranho, né? E aí, mas tá, foi uma montanha-russa, vou dizer que 2020 foi uma montanha-russa, assim, muita angústia e frio na barriga, como eu gosto, mas enfim, né, pede frio na barriga. Daí Cuidado com o que você pede. pede a chuva, Deus manda a lama junto. E aí foi isso. Só que daí 1 mês depois da pandemia eu falei, bom, eu não sei o que vai acontecer, acho que vou falir, então eu vou entregar minha sala linda, maravilhosa. Era a gente lá pintando, fazendo horrores, tirando tudo. E aí, né, a gente entregou e aí depois as coisas começaram a melhorar. A gente fez muita coisa para hospital, plano de saúde. Oportunidade. Não tinha isso, né? A gente não tinha esses clientes. A gente começou a fazer muita coisa para restaurante, que queria fazer umas animaçõezinhas com um negócio de delivery. E aí, era, assim, mudou muito, assim, nosso perfil, assim. E a gente ganhou novos clientes, né? E tu teve que se adaptar rápido. A gente teve que se adaptar, e é isso aí, tipo, e aí começava, né? E era call pra tudo que é lado, ligação por vídeo e não sei o quê, e assim a gente ia. E foi o jeito que deu, né? E também amamentando uma criança em casa, que eu tava. A pequena. Tereza tinha 6 meses na pandemia. Então, era a função de desligar o vídeo, vinha chorando, eu desligava vídeo, desligava áudio, ficava amamentando. Então, foi essa loucura que foi, assim. Eu e meu marido, a gente se revezando pra ficar com elas, porque no primeiro momento a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa com as gurias, né? E ela sem escola e tudo. Mas ela não tava indo, obviamente. No início, a gente tava trancada em casa, a gente não ia nem descer com o lixo, praticamente. Exato. Né? A gente descia pra levar o lixo nos primeiros meses. Eu comprei um pula-pula na minha casa pra essas crianças conseguirem. Eu imagino gastar um pouco de energia. Um pouco de energia. E aí, depois de um tempo que a gente voltou a Lara, nosso braço direito e esquerdo, maravilhosa, com as gurias e com a casa, óbvio. E também porque ela tava enlouquecendo com os filhos em casa, né? Então, assim, as coisas começaram um pouquinho a melhorar, assim, com relação a isso, né? E ela ia de Uber, então uma função da gente pagar Uber pra ela e tudo. Porque a gente também não queria que ela pegasse, Claro. né? Vai saber, né? E aí, foi essa loucura, assim. Então, foi o que deu pra fazer, do jeito que deu pra fazer. E eu acho que as pessoas entenderam, né, essa questão, assim, de humanizar o trabalho. Porque todo mundo é pai e mãe, né? Todo mundo não, mas, tipo, Sim. tava ali todo mundo naquela função. Sempre tinha um pai ou uma mãe numa função de filho Sempre. berrando, entrando. Todo mundo em casa, todo mundo com, né, o samba canção embaixo e por cima o teto. Todo mundo, cara. E todo mundo com muito medo. Muito medo. Então, eu acho que virou uma coisa, assim, de todo mundo entender que a gente tava na mesma, assim, sabe? Então, por um lado, humanizou muito as relações de trabalho, né? Até o jornalismo, né? As pessoas entrando com uma câmera ruim. E Azar, tá tudo bem. certo, porque o que importa é o conteúdo. Porque quando eu era moça do tempo, as pessoas só falavam da minha roupa. Ai, tu tava brega hoje. Ai, hoje tu tava não sei o quê. Tá aí, ó. Previsão do tempo, vocês não prestaram atenção. E é muito assim, quem trabalha em TV é sempre a estética. É muito Sim. louco, né? E eu acho que isso teve uma mudança de comportamento também. As pessoas entrando com celular. Até eu tenho percebido uma quebra de padrão do repórter de TV, né? Também acho. Eles estão mais solto. Eu vi, recentemente eu tava vendo uma menina, ela tava de camisa, com a camisa dobrada, assim como eu estou, e os braços dela são cheios de tatuagem, como os meus. Não podia, né? Não podia. Eu tenho uma tatuagem na perna e eu tinha que apagar quando eu entrava de vestido. E que bom, né?
que quebrou isso, porque senão a gente só fica em torno da estética e o conteúdo, quando na verdade a gente tem que estar preocupado com o conteúdo, né? Então acho que é interessante, assim, essas adaptações que conversam de novo com o empreendedorismo, porque é o que tu acabou de trazer, né, Gabi? A gente precisa estar se reinventando a todo momento. Sim. Veio a pandemia e tu teve que pensar, bom, vamos no 2D, vamos no motion, vamos naquele negócio que entra aquele monte de letra e palavra e não tem captação de gente, né? Vai uma locução e era isso. E deu certo. Deu certo. 2020 foi um ano bom, então, Foi. assim, em negócios, né? Foi porque no final a gente teve muita coisa, então assim, foi um ano que ok, sabe? Que era o novo também. Esse modelo de vídeo em lettering. Total, tanto que a gente fez tanta coisa que a gente mudou de Da Terra Filmes, porque eu achava que o Filmes não estava mais comunicando quem a gente era. A gente estava fazendo muita coisa com animação, né? Outra, não só o filme, aquele que eu vou entrar num edital, vou fazer, né? Tipo, ou uma publicidade, ou um filme para editar, ou um documentário, enfim. Então a gente mudou para estúdio. Estúdio porque a gente, né? Cria em vídeo, né? As tuas ideias não importa como elas sejam, né? Então, a gente vai contar histórias em vídeo, não importa o formato. Muito bom isso. Bom, tu cobriu o SXSW, né? Nosso amor ainda tá reverberando aqui o SXSW. Não estava lá, mas fiquei maluca acompanhando tudo aqui. Então, hoje tu também, uma das tuas adaptações é trazer o coraçãozinho da jornalista e colocar nesses formatos. Me conta um pouco o que é e cobrir um evento desse. A gente tem aqui em Porto Alegre, que aconteceu na última semana de março, né? O South Summit Brasil, pelo segundo ano. Tu também, né, tá fazendo essa cobertura aqui pelo Sebrae. Então, me conta um pouco como é cobrir eventos de inovação e tecnologia. Austin, com SXSW, que esse ano foi incrível. Era meu sonho e eu fui ano passado já e fui esse ano de novo. O que aconteceu nas minhas redes também na pandemia, né? Eu comecei a postar muito os bastidores na minha casa e vida real de mãe na pandemia. E aí comecei a ter muito mais engajamento, seguidor e tal. E as marcas começaram a me mandar muita coisa lá pra casa. Então, eu fazia os excebidos, que as gurias chamavam. Muito excebidos. Bom. Excebidos. E aí, eu pensei, bom, é uma oportunidade, né? Primeiro, eu tava meio assim, eu não quero virar influencer, não sou blogueira, não sei o quê. Toda cheia de dedos, né? Mas, eu pensei, é uma oportunidade de eu conhecer marcas que estão entrando na minha casa. Eu já ia oferecendo coisa. Então, assim, às vezes elas entravam na minha casa, eu já fechava com elas Gabriela um vídeo. Comercial. Já fechava um vídeo Bom, várias foram assim, muito legal. A gente tem vários clientes hoje que começaram porque me mandaram coisa lá pra casa. E aí, baita oportunidade. E aí, essas marcas também começaram a me chamar pra ser porta-voz de alguma forma, de alguma coisa. Ou, por exemplo, a Panvel me chamou no ano passado para fazer uma ação muito legal de Dia das Mães. Entrevistei a Fernanda Lima. Então, assim, é uma marca que eu tava fazendo sem ser da Terra. Então, era uma coisa minha ali, nas minhas redes, sendo jornalista, né? Porque eu tava mediando um papo num videocast e tal. Então, é uma outra profissão que eu estou experimentando nesse momento. Estou muito, muito animada, assim. Como eu já ia pro SXSW, daí já acabei fechando no ano passado uma parceria com um aplicativo de viagem. E eles me bancaram a viagem. Esse ano também fiz uma outra parceria. Então, eu trago também para minha produtora, mas eu posso ser porta-voz e falar para outras pessoas sobre o que está acontecendo num lugar como esse que pauta muito a vida das empresas ao longo do ano no mundo inteiro. Totalmente. Então, assim, o que é tendência para esse ano e para os próximos, né? Claro que ano que vem, se eu chegar lá, pode ser que as coisas tenham mudado. Como ano passado só se falava em metaverso, esse ano já não se falou tanto. Morto. NFT, não vi nada de NFT, sabe? Esse ano, metaverso, ok, assim, mas NFT... Era muita coisa de blockchain. Hoje eu já senti que é assim, ao mesmo tempo que a gente está numa tecnologia avançadíssima, né, com inteligência artificial, que foi o tema, né, sem dúvida foi o tema esse ano do SXSW, a gente também tem uma vertente muito forte de bem-estar. Como a gente está se sentindo, sabe, com toda essa tecnologia? A gente sabe que as redes sociais baixa o nível das relações humanas. Muito. E a gente precisa de intimidade, precisa de conexão, né, pessoal, convívio, né, ao vivo e a cores. Esses dias uma cliente veio me perguntar, podemos fazer call? Pode ser um café. Vamos tomar um café, que eu não aguento mais fazer call, sério.
E aí, é isso, sabe? A gente tá, ao mesmo tempo que tem muita tecnologia, tem gente querendo ir morar no meio do mato. Então, assim, tem muita coisa e oportunidade de saúde, de coisas assim. Tanto que os Estados Unidos, assim, a gente não fala que é um tabu ainda, mas cannabis nos Estados Unidos é uma coisa que só se fala, tá se falando demais, assim, cannabis e os psicodélicos, que eles chamam, que são os cogumelos, que na verdade tu usa uma microdose, não é pra tu ficar doidão, Sim, é pra te fazer bem. tratamento. É tratamento, tu pode usar uma vez um negócio que vai te deixar sem depressão durante 6 meses. Então, existe um estudo sobre isso hoje. Já pensou? Sabe? É uma revolução isso. Ou, por exemplo, biologia sintética, alimentação hoje. Sabe? As pessoas pegam moléculas de DNA de um bicho e fazem uma carne que tem exatamente a mesma tabela nutricional, Hoje o de mesmo manhã, gosto. eu vi um vídeo, 17 minutos de um vídeo de uma pessoa que está em Israel. Foi num jantar de uma carne molecular. Uhum. Ele cortou e É igual. eu confesso que eu fiquei com o barulho que tava com o som natural e com o vídeo. Era um vídeo feito de celular, tá? Não era uma Sim. mega produção. Era alguém que tava no evento Gravou. e fez. E eu fiquei com vontade de comer aquela carne. Eles conseguem reproduzir igual. Eu não provei, tá? Não tinha lá. Mas eu sei que Singapura é um país que tá já produzindo e já tá vendendo e exportando. Estados Unidos e alguns lugares também, mas eu não sei se é totalmente ainda legalizado, assim, liberado. Não é plant-based que as pessoas chamam, né? É a Isso. molécula do bicho. É igual, é pra ser igual, com o mesmo gosto, tudo. Então, assim, é uma revolução, sabe? De coisas que a gente tá evoluindo. Eu sinto que, né? Que bom que a gente não vai precisar matar bicho, né? E eu não sou vegana nem nada, eu como carne, já fiquei 3 anos sem comer, mas hoje eu como. E, enfim, né? Tem gente que não vai parar de comer. Só que tu imagina o que é uma produção de uma O carne, custo o custo ambiental Porque quanta água se vai para um hambúrguer. para um hambúrguer não faz sentido. É. Não faz sentido, né? Tu poder criar dentro de um laboratório, né? Fazer. É industrializado, mas ok, se vai ser a mesma coisa. Então se fala muita coisa, assim, o CBD, né? A cannabis, de tu botar em alguma coisa pra te dar um bem-estar, ou pra dormir, sabe? Lá se fala muito. Aqui a gente ainda tem essa coisa, assim, muito. Tem vários médicos já, né? Pra Sim. criança com epilepsia, com autismo. Tem muita gente em algumas condições que estão usando, sabe? Que conseguem, né, liberar. Inovação. É usar todas as áreas. Em todas as áreas. Usar o mundo e as coisas que estão aí para nos ajudarem a ter um ser mundo melhor. melhor, a ser melhor, enquanto gente, Claro cuidar que- mais do ambiente. Claro que a tecnologia também dá armas pra quem consegue ser pior, né? Então, assim, Sim. a gente sabe o deepfake lá, os vídeos aqueles que os caras com inteligência artificial conseguem te reproduzir, né? Sim. Porque tu posta coisas nas tuas redes. Eles vão pegar a boca do jeito que se mexe e vão botar uma fala que não tem nada a ver contigo, assim, que tu jamais falaria. Então, isso é um perigo. Eu Muito. já acho que o jornalismo, no futuro, sim, eu penso isso, que vai ser simplesmente desmentir fake news. Eu acho que já jornalista estamos um pouco estamos. nisso. Então, a gente está aqui, sim, falando de tecnologia e inovação, de várias coisas, mas é preciso ter atenção, né? E entender para onde a gente está levando. É ferramenta pro tiozão do Zap ficar Maluco distribuindo cada coisas. distribuindo, né, as fake news e ideias muito loucas. Exatamente. Gabi, dá pra ficar mais umas. Não, a gente vai marcar um happy hour, Ale. Isso, nós vamos. Já tá resolvidíssimo. A gente deixa gravando e depois disponibiliza pra vocês. Nosso happy hour com vinho. Gabi, a gente tá indo pro fim desse episódio aqui, mas o que tu vai deixar de ponta cabeça agora? Que bananeira tu vai plantar agora, hein? O que a da Terra e a Gabi estão se organizando? Assim, ó, eu acho que a questão do documentário é uma coisa muito forte minha. A gente tá já com. Eu não posso contar agora, né? Porque ainda tá numa fase tão inicial que eu tenho medo que roubem minha ideia. Então, não tem como roubar, porque é uma coisa muito. Comecem a acompanhar as redes da Isso. Terra. Eu acho que já é um bom da Terra caminho. Estúdio, sem o estúdio. E eu tô investindo também em mim, assim, nesse sentido de poder fazer essas coisas, de ir pros eventos, trazer fazer painéis aqui depois, pra quem não pode ir, né, ou não pode ir viajar por 1000 motivos, não consegue sair, ou porque é muito caro uma viagem, como ir pra um SXSW custa uns 30 mil reais pra gente ir, né, tipo, é uma coisa cara mesmo. Então, com dólar, né, Sim, obrigada, sim. o dólar desse jeito, socorro. Então, se eu puder estar com outras marcas, né, que possam me apoiar nesse sentido, de trazer, ser uma porta-voz de algo que, né, para outras pessoas que não podem ir, eu vou amar, sabe? Então, tudo que eu puder fazer nesse sentido, e a da Terra, obviamente, vou continuar.
E então, assim, são essas duas coisas que eu tô muito empolgada, sabe? De criar. Então, não é uma influência, é como é que eu vou dizer? É que hoje em dia já é uma profissão, né? Ser influencer, mas É uma profissão. não já é empreender em outra coisa, né? Mas tem muita gente dando emprego, inclusive, né? Tipo, sendo influencer e empregando uma galera. Então, é uma coisa legal. Mas é isso, assim, se eu for para ir para esses lados, assim, é para trazer né, falar sobre inovação, falar sobre maternidade, que eu adoro, né, que eu acho que também essas coisas de comportamento também andam juntas, né, a inovação vem, muda o comportamento, a gente tem que estar ligado nessa geração Z, que é uma loucura também, loucura. Falaram muito sobre isso, tem um índice de suicídio muito alto, né, nessa geração, é uma epidemia de isolamento que eles estão vivendo, então a gente como pais tem que saber lidar, então é bem difícil, assim. Então, se eu puder trazer essas coisas pra gente pensar, sabe? Se eu puder falar mais sobre isso, eu vou amar. E eu amei estar aqui hoje, Ale. Adorei. A gente vai marcar o vinho. Não, vai fazer mais, com certeza. E por fim, o que tu diz para outras mulheres em especial que estão nos ouvindo, empreendedoras e empreendedores também, que estão naquele início? Para que lado eu vou? O que eu faço? Qual é a dica do plantar bananeira que tu dá para quem tá nos ouvindo? Olha, para as mulheres, eu vi um dado do Sebrae que, assim, as mulheres são as que mais empreendem, mas são as primeiras a abandonar o barco. Por quê? A gente tem muita sobrecarga em casa, a gente faz tudo. Então, eu gostaria de dizer para os pais, homens, ajudem essas mulheres, sejam rede de apoio, porque as mulheres são muito casca grossa quando vão empreender, porque a gente tem uma coisa de saber fazer várias ao mesmo tempo. Eu acho que... E não é uma questão de generalizar e botar o homem num outro, sabe? Acho que também não é criar uma rixa, sabe? A gente tem uma característica, os homens têm outra, então... As mulheres têm muito potencial. A gente está vendo mulheres incríveis. Inclusive, fui em palestra com mulheres na NASA, sabe? As mulheres sendo chamadas para falar. Várias brasileiras lá também falando. A gente tá, assim, ó, acho que a gente tá dominando o mundo. Eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ser... As coisas vão melhorar muito. Acho que o que a gente fala de equidade, de gênero e, né, aumentar o salário, né? Que a gente falava também, Ale, de né, a gente ter um salário menor. Acho que vai melhorar. Então, assim, o que eu quero dizer é que sejam ousadas, sejam... né, se arrisquem nesse sentido, claro, com responsabilidade, mas não tenham medo de dar vida às ideias, porque eu acho que a nossa diferença para os homens é que eles não têm medo. Eles arriscam muito mais do que a gente. Só que a gente tem muita possibilidade. Então, esse é o meu recado, assim, não deixem de dar vida às ideias e voem. Como é que é? Plano de voo. Plano de voo. Esse plano aqui é voar, mulherada. Vamos lá. E vamos voar alto e longe. E longe, bem longe. É exatamente. O que queremos. E se precisar, no meio do caminho, fazer uma pausa para abastecer, tá tudo bem também. Tá tudo certo, exato. Tá tudo certo. Gente, tem que ter muita coragem para empreender. Tem que ter muita coragem para largar os benefícios da CLT. Muita. Tu te arrepende, Gabi? Não, nem um pouco. Não me vejo. Eu perdi minha carteira de trabalho. Só pra ter uma ideia, não sei onde tá. Eu não sei se eu voltaria pra um... Não posso dizer nunca, mas... Claro. Não Coração tá feliz. Tá feliz. Muito bom. Gabi, te agradecer demais. Teu tempo, tua generosidade, tu vir aqui contar, falar as verdades, que é o que a gente quer conversar, pra fazer um empreendedorismo mais real. E o Plano de Voo tem esse foco, levar letramento, informação, conteúdo pra quem está com a gente. Eva, muito obrigada, Ale, adorei. E o nosso obrigado especial é sempre para você que embarca com a gente nessa aventura. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios. Gente, tem mais de 100 horas de conteúdo no ar. Está tudo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e coordenação editorial da Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.